Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se vós não a ouvis, é porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: eu não tenho um demônio, ao contrário, honro o meu Pai. Vós é que me desonrastes. Eu não busco a minha glória. Há quem tome cuidado dela e fará justiça. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eterna. Disseram-lhe por isso os judeus: agora reconhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: quem guardar a minha palavra nunca saberá o que é a morte eterna. Porventura és tu maior que nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas também morreram? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica, aquele mesmo que vós dizeis que é o vosso Deus. Contudo, vós não o conheceis. Eu sim o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia. Ele o viu e ficou cheio de alegria. Disseram-lhe por isso os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu. Há um tempo dentro do tempo quaresmal, dentro da quaresma, que é o tempo da paixão, inaugurado neste domingo, que é o primeiro domingo da paixão do Senhor. Domingo que vem, o segundo domingo da paixão, quando vamos celebrar a paixão de Cristo propriamente dita, será então o segundo domingo da paixão do Senhor. Eu gostaria de apelar aqui para uma figura que se destaca nas cenas da paixão de Jesus, que é a figura de Pôncio Pilatos, cujo nome está na nossa profissão de fé, como representante da autoridade que chancelou a morte de nosso Senhor. Uma coisa chama a atenção. Pôncio Pilatos declara a inocência de Jesus por 4 vezes. Desde que as autoridades judaicas, representadas pelos sumos sacerdotes Anás e Caifás, levam Nosso Senhor até o tribunal de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos
reconhece que Jesus é inocente por 4 vezes. 4. E por que não o absolveu das acusações? E por que não o soltou? Ele era governador da Judéia e também a última instância da justiça naquele território. Era o supremo juiz. Ora, se era evidente para ele a inocência de Jesus, por que não o soltou? Porque o entregou nas mãos dos seus inimigos para que sofresse uma morte brutal, violenta e imerecida. Ele sabia que Jesus era inocente. Aliás, ele era o primeiro para o qual não poderia haver nenhum tipo de dúvida quanto ao réu que ele julgava. Ele devia fazer justiça. Era sua função precípua fazer justiça. Mas quando escutou a acusação política feita contra Jesus, teve medo. Donde és tu? Jesus, porém, não lhe respondeu. Pilatos disse: não falas? Não sabes que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Verdade? Tinha. Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que me entregou a ti cometeu pecado maior. E desde aquele momento, Pilatos procurava colocar Jesus em liberdade, porém os judeus gritavam dizendo: se o soltas, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, ao ouvir estas palavras, conduziu Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado em grego Litostrotos, e em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta das 6 horas, quando Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, bradaram: que morra, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: então hei de crucificar o vosso rei? Responderam os sacerdotes: não temos outro rei
senão César. E Pilatos decidiu entregar-lhe Jesus para que fosse crucificado. Eu gostaria de dizer aos senhores, meus queridos, que infelizmente não é raro que nossas mãos estejam dentro da bacia na qual Pilatos lavou as mãos dele para dizer que era inocente do sangue que Jesus Cristo ia derramar. Isso se dá conosco todas as vezes em que não vemos problema entre acreditar de uma forma e fazer a vida de outra. Pilatos sabia a justiça, não a fez. Pilatos conhecia o direito e sabia, tinha diante de si as evidências da inocência de Cristo, mas decidiu entregá-lo nas mãos dos seus inimigos como se criminoso fosse. E não é verdade que nós estamos numa assembleia aqui de gente que não é aquilo que sabe? Ainda mais hoje, com o acesso facilitado às fontes de instrução e da catequese e das escrituras pela internet, muitos rapidamente, com uma facilidade, absorvem estas informações, estes conhecimentos, e não demora nada para estarem dando aula e corrigindo os outros, inclusive os padres na internet, querendo dar lição para os outros nas redes sociais. E, no entanto, não percebemos esse divórcio, essa separação vergonhosa entre aquilo que sabemos e aquilo que somos. Não somos o que sabemos. Pilatos sabia a justiça, era juiz. Não restava a menor dúvida de que Jesus era inocente e o entregou à mais brutal e violenta forma de morte, que era a morte por crucifixão. É verdade que Pilatos admirava a verdade, a justiça. Ele era um tribuno, um juiz. Ele deveria conhecer e amar a justiça. Só que havia um amor nele maior do que aquele pela justiça, que era o amor de si, o amor próprio. E esse amor próprio, nunca mortificado, nunca penitenciado, porque isso nem passava pela cabeça de um pagão como ele, o fez tropeçar vergonhosamente sobre a justiça que ele deveria fazer. Não fez. Não fez. Soltou um assassino, Barrabás, um terrorista, assassino, Barrabás,
e condenou um inocente. E, olha, vejam, inventou ali de última hora um sacramento, né? Até com matéria e forma. Pediu água para lavar as mãos e dizer: eu estou inocente. Inventou um sacramento para a sua ilusória inocência. Lavou as mãos, pediu água, sou inocente, esse sangue aí não está nas minhas mãos, está nas vossas. Claro que estava na dele também. Muito mais nas mãos dele do que em quaisquer outras mãos. E, meus queridos, não nos compenetramos, não percebemos que dorme em nós um Pôncio Pilatos todas as vezes em que da nossa parte há um esforço por saber muito, um esforço muitas vezes movido por gula intelectual, por soberba espiritual, por soberba intelectual, gula e soberba, por um lado, sem nenhum movimento da vontade em conformar a vida àquilo que se sabe, em querer aquilo que se sabe. Satanás sabe muito, não quer nada do que sabe. Satanás sabe muito. Ele sabe tratar, inclusive, ele tem uma particular e refinada categoria de tentação teológica para falar com os doutores e os mestres da lei. Sabe argumentar. No entanto, não quer nada, rechaça, rejeita tudo o que sabe. Quer dizer, então, que a inteligência pode ir numa direção, na direção da luz, da sabedoria, por um lado, e a vontade permanecer em trevas, por outro. E não é possível vencer essa separação entre o que se sabe e o que se quer, o que se conhece, o que se faz e o que se faz, a não ser que a penitência venha em nosso auxílio, limpando, purificando a vontade do amor próprio. Foi nisso que Pilatos deve ter falado. Olha, se esses canalhas aqui fizerem chegar a Roma que eu soltei um acusado de sedição, um acusado de se fazer rei, minha carreira diplomática já era. Muito embora a justiça me obrigue a soltá-lo, porque em consciência eu sei que ele é inocente, o amor que eu tenho a mim mesmo é maior.
O amor que eu tenho por mim, pelos meus interesses, pelo meu projeto de vida, o amor que eu nutro pelas minhas ambições, é bem maior do que o amor pela justiça que eu deveria fazer. Então acovardou-se, e o resto da história eu já contei, não vou repetir. Meu irmão, minha irmã, quando nos doerá? Um verbo irregular. Quando é que vai nos doer essa contradição? Saber e não ser o que se sabe. Isso eram os fariseus. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, se vê obrigado a censurar a hipocrisia dos homens religiosos do seu tempo, exatamente por isso. Porque sabiam uma coisa, eram e faziam outra. E não titubeou em chamá-los de sepulcros caiados, de túmulos que por fora parecem belos, arranjados, enfeitados, e no entanto dentro estão cheios de podridão. Vejam como a providência divina agiu na cena da paixão. Inclusive, há algo misterioso, porque a mulher de Pôncio Pilatos, na noite da quinta-feira para a sexta-feira santa, sonha com Jesus. É informada, a esposa de Pôncio Pilatos é informada por Deus em sonhos, enquanto dormia, que Jesus era inocente. Quando ela percebe aquele tumulto todo no pátio do palácio, ela procura o marido e diz: não te metas com este justo, porque esta noite eu sofri muito por causa dele. Ela chama a esposa de Pôncio Pilatos, que certamente não conhecia Jesus pessoalmente, o chama de justo. Não te metas com este justo, cuidado com o que vais fazer com ele, porque esta noite eu sofri muito por causa dele. Pilatos estava mais do que avisado, mais do que alertado, inclusive pela própria esposa. Mas ali, a covardia chegou à sua quintessência. Não havia nada que fizesse Pilatos fazer a justiça. Que a inocência de Jesus, reafirmada e reconhecida, exigia. Lavou as suas mãos e disse: ele é um do vosso povo, não tenho nada a ver com vocês, ele não é romano como eu, façam o que vocês quiserem e me deixem em paz. Chega, não aguento mais.
E os judeus disseram: não se preocupe, covardão, que caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos descendentes. Não tem importância. Não faz mal. Pode deixar que a culpa do sangue dele caia sobre nós e sobre as nossas futuras gerações. Pouco importa. A gente assume a culpa. Nós só temos um caminho para parar essa situação que mais de uma vez se repetiu e que se dá com grande facilidade na história da nossa salvação. Só há um caminho. Quando começarmos a prestar atenção nisso. No que, Padre? Não somos o que sabemos. E isso aqui é um agravante para aqueles que de algum modo se incumbiram, se responsabilizaram por educar os outros na fé. Jesus, o evangelista São João, a esse respeito, o evangelista São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ao começar a introduzir o livro dos Atos, diz que Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Jesus não ensinava para depois fazer. Ele fazia para depois ensinar. Portanto, quem quisesse aprender de Jesus, tinha que prestar atenção na vida dele, não na boca, na vida dele. Na vida dele. Aqui eu termino, o horário está avançado, a missa atrasou. Se agora, por ocasião da paixão de Cristo, temos que assumir as nossas responsabilidades de pecadores, no que se deu com o Senhor, no Getsemane e no Calvário, seria bom recordar também que falhamos, sobretudo no acordo que deveria haver entre aquilo que conhecemos e aquilo que somos. Então, atenderíamos bem aquela aquela orientação que São Francisco deu aos seus primeiros seguidores, aos primeiros freis, quando lhes avisou: olha, nós devemos evangelizar sempre. De vez em quando com as palavras. Chamando a atenção para a coerência, para a harmonia que deve haver entre a fé professada
e a vida. Francisco de Assis dizia, para nós, o negócio é o seguinte, nós vamos evangelizar sempre, mas só de vez em quando com as palavras. Porque o que conta mesmo é aquele evangelho que se cumpre na vida. Nos textos todos sabemos. Vamos ver na vida. E isso é bom que se diga, meus caros, porque boa parte da humanidade, boa parte da sociedade, como queiram, do ponto de vista da evangelização, a única chance que vão ter quanto ao evangelho, de qualquer contato com o evangelho, é aquilo que vão ver na sua e na minha vida, mais nada. Não vão assistir missas, não vão participar de retiros, não vão escutar palestras, não vão perder tempo com canais católicos nas redes sociais, não vão. Um número incontável de pessoas, quanto ao evangelho, quanto ao contato com o evangelho, com a verdade da salvação, só vão saber aquilo que puderem constatar, cumprido, realizado na nossa vida, nas nossas ações, e mais nada. Portanto, seremos o único evangelho que muita gente vai ler e conhecer. Guardemos bem. Essa é a nossa missão, que se cumpre a cada momento, não é? Uma missão discreta, mas extremamente eficaz, quando bem realizada, que não singulariza o evangelizador, e aí não precisa de discursos, e aí não precisa de gestos dramáticos, ele precisa só de coerência de vida, mostrando que ele é, que ele faz o que ele sabe. Que ele não se dilui nas águas turvas do mundo sem Deus e contra Deus. Não. Que ele adotou uma profissão de fé, não feita de palavras, mas de ações. De ações tão coerentes, tão informadas de virtude, que sem discursos deveria chamar a atenção do próximo, de modo que o próximo pudesse dizer: quem é esse Deus em quem você acredita? Fala dele para mim. Quem é esse Deus que te faz tão calmo, tão puro, tão paciente, tão caridoso, tão dedicado? Fala dele para mim. Quero conhecer. Quem de nós aqui foi alguma vez
indagado, perguntado por alguém: quem é esse Deus que te faz ser assim? Quem é o teu Deus que te fez ser como você é, tão bom, tão diferente? Fala dele, quero conhecê-lo. Porque vivemos essa contradição, a de saber e de não ser, que já é um grande mal. Pressionado por um outro maior, que é o de não sentir nenhum problema, não ver nem nada de errado com relação a isso. Nada. Nada. E assim, esse tipo de covardia da nossa parte, como que relega Jesus Cristo ao desprezo e ao esquecimento dos homens, a zombaria e a gozação dos homens que, olhando para nós, dizem: você é igual a nós, sua vida é igual a nossa. Então o teu Deus é uma filosofia e a tua religião uma fantasia. Essa é a conclusão deles lá fora. Que o nosso Deus é uma filosofia e que a nossa religião uma fantasia. Não há nenhuma forma de mudar este quadro dramático, a não ser, meus queridos irmãos e minhas amadas irmãs, que com a ajuda da graça coloquemos o amor de Deus acima do nosso amor próprio, para evitar que se dê conosco o que se deu com Pilatos. Sabia a justiça, era juiz, mas a violou vergonhosamente. Porque sabia uma coisa, mas amava a outra. A inteligência de Pilatos estava na justiça. A vontade dele, não. Onde estava a vontade de Pilatos? Nele mesmo. Nos seus interesses. Na sua carreira diplomática. Nos seus negócios. Pelos quais ele estava disposto a entregar tudo. Até a verdade e a justiça, se preciso fosse, como efetivamente fez no caso do julgamento de Jesus. Que horror, que triste. Então, entrando agora nesse período em que também os nossos sinais de vitória, as imagens dos santos,
A imagem de um santo é um troféu da vitória da graça sobre a natureza. Tudo se cobre agora. Tudo se cobre com a cor da paixão e da morte. Para nos fazer pensar nessas coisas, sobretudo nessa realidade enganosa que nos faz achar que estamos fora, que não temos responsabilidade nas dores de Cristo. E assim sendo, nos mantemos permanentemente com as mãos na bacia de Pôncio Pilatos, dizendo: não tenho nada com isso, os outros é que são culpados, quando nós somos. Quando nós somos. Que o bom Deus permita que, sobretudo nos dias desta semana, até entrarmos no Domingo de Ramos, até a inauguração das celebrações da última semana de vida, dos últimos dias de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos fazer um exame sério das nossas atitudes. E lembrar que não é raro acontecer, sobretudo quando vemos algum interesse ameaçado pelas questões da nossa fé, correr lavar as mãos na bacia de Pôncio Pilatos, dizendo: não tenho nada com isso é assunto para outros, não me diz respeito, não quero saber. Guardem bem. Talvez neste exato momento, para alguns aqui, esteja se desenrolando uma situação dessa natureza. Em que alguém se veja aí obrigado a calar a fé e acessar o testemunho dela, exatamente para não perder algo que afaga o ego. Eu não posso falar, eu não posso dizer nada, menos ainda fazer, senão esse objeto de deleite, de prazer, que me compensa tanto, que me faz sentir tão grande, isso vai ser tirado de mim, eu vou perder isso. Temos que recordar estas coisas. Estes dias que seguem são exatamente para ver se, ao fim e ao cabo, sobretudo em questões decisivas, não temos agido com relação a Jesus com uma atitude muito parecida, para não dizer idêntica, a que Pôncio Pilatos teve quando se tratou de declarar a inocência de Cristo e ficar do lado dele, não dos inimigos dele. Por conveniência, por amor próprio, por soberba, preferiu o contrário. E hoje, na história sagrada, senta nas cadeiras das estalas, onde está Judas Iscariotes, Herodes, Anás, Caifás, está ele lá, Pôncio Pilatos, que podia tudo, tinha a situação na mão, resolveu não fazer nada. Resolveu não fazer nada.
Que o Senhor misericordioso nos conceda aproveitar bem estes dias, para que tomemos a posição que devemos tomar, segundo aquilo que prometemos no Santo Batismo. Lá dissemos que estaríamos sempre ao lado do Senhor. Agora é a hora de ver se isso de fato se cumpriu, está se cumprindo. Cuidado, quanto ao tempo, não sabemos quanto sobrou para fazer a devida correção de rota, hein? O agravante disso tudo é que nós não sabemos quanto tempo nos restou para deixar para um hipotético depois, aquilo que já devia estar feito há muito tempo. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe. Nossa Senhora das Dores nos cubra no seu manto, nos guarde na chaga do seu precioso coração, para que um dia sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, porque não nos incomodamos quando nos foi exigido o preço a pagar por causa da fidelidade a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.